Boa tarde a todos, todas e todos que nos acompanham de forma online. Para começar, vou fazer a minha audiodescrição. Sou um homem cisgênero, heterossexual, com 1,79 m de altura e 88 quilos. Tenho cabelos crespos, lábios grossos e uma barba curta. Me autodeclaro negro, de pele não retinta. Estou usando óculos de armação preta, uma blusa vermelha listrada de vermelha, preta e branca, e uma calça jeans azul e um tênis azul. Ao fundo, uma parede branca. Agora vou apresentar um recorte do extenso currículo do nosso palestrante, o professor Dr. Cauê Gomes Flor. O professor Cauê, ele é graduado em Ciências Sociais pela Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e doutor em Ciências Sociais pela Unesp, e atualmente ele é professor assistente da Unesp, campus de Marília. Além disso, ele é membro dos seguintes grupos de pesquisa: Grupo de Estudos e Pesquisas em Focos Antropológicos, vinculado à Unesp de Marília; Grupo Diáspora e Transnacionalismo Negro, vinculado à UFSCar; e o Grupo de Antropologia do Caribe Global, vinculado à USP. Nesse momento, passo a palavra ao professor Cauê, que desenvolverá a sua fala sobre a temática Educação Antirracista na Universidade. Professor Cauê, o espaço é todo seu. Estamos ansiosos para ouvir suas valiosas contribuições sobre este tema tão relevante. 20 anos de curso e a gente começa com o som desligado, né? Então, primeiro, boa tarde, agradecer, dizer que é uma satisfação poder estar participando, né, dessa atividade, da reunião do Grupo de Antropologia e Educação, protagonizado pelo professor Harrison e os nossos estudantes de Marília, mas vinculados ao NEPAC, grupo que eu tenho, assim, um imenso carinho, fui muito bem acolhido, né? Estava em Jaboticabal na última reunião, foi extraordinário, assim, muito potente, e fico feliz de poder estar aqui, poder falar sobre esse tema para vocês. Bom, como, né, o André disse, meu nome é Cauê Flor, eu sou um homem negro cis heterossexual, tô com meu cabelo é crespo, sou um negro retinto, um homem negro de pele escura, estou usando aparelho, estou com uma camiseta preta, calça jeans clara e tênis claro, né? E atrás de mim, eu estou em casa, então atrás de mim tem um conjunto de atividades da minha esposa, que é professora da educação básica, que é uma mulher negra, retinta, de cabelo crespo, cis, heterossexual. E eu tenho uma filha, uma menininha de 3 anos, chamada Iana, que também é uma menina negra, de pele retinta, de cabelo mais encaracolado, vamos dizer assim. E elas estão por aí, estão batendo perna, não sei para onde elas foram, mas daqui a pouco elas chegam. Então, se a gente for interrompido, faz parte, né? Eu não estou no escritório, estou em casa. Então, mais uma vez, agradeço e quero comentar e falar desse tema que é educação antirracista e universidade. Bom, talvez esse seja, creio, um dos temas mais caros, um dos temas mais preciosos às tradições intelectuais negras e ao associativismo negro, né? Talvez em todas as comunidades interpretativas da diáspora africana, no mundo afro-atlântico, o tema que certamente mais ocupou espaço em meio a essa tradição foi o tema da educação. Esse tema ele ocupa um lugar privilegiado entre essas comunidades interpretativas da diáspora, desde o final do século XIX, início do século XX,
Posso pegar dois casos, né? O caso do Brasil, com a Frente Negra Brasileira, já em 1930, e posso pegar o caso dos Estados Unidos com W.E.B. Du Bois, Booker T. Washington, que já lá no final do 19, início do 20, também já nos Estados Unidos, pensavam sobre a ideia de uma educação e, sobretudo, acima de tudo, a ideia de uma educação antirracista. E falar de uma educação antirracista envolve um conjunto de dimensões estéticas, teóricas, epistêmicas, curriculares, quer dizer, é uma complexidade tremenda falar sobre o que é uma educação antirracista, pois assim como tantos outros campos de estudo, o debate sobre educação antirracista é um debate marcado, é um debate permeado por um conjunto de tradições, né? Tradições de pensamento. Normalmente nós colocamos o debate sobre a questão racial embaixo desse grande guarda-chuva chamado a questão racial, mas é um debate profundo, marcado por uma complexidade, né, por uma cultura intelectual muito frutífera e transnacional, né? Então, é um debate muito, muito valioso, e eu hoje vou fazer uma determinada trajetória em torno desse debate. Uma trajetória ligada a dois intelectuais brasileiros, né? Mas aqui vale, pelo menos, chamar a atenção para essa foto, né? Essa foto que vocês veem aí na capa da nossa atividade de hoje, é o portão do não retorno no Senegal, né? Então, na África, em vários entrepostos de tráfico de pessoas escravizadas, nós poderíamos observar a presença desse tipo de construção, que é o portão a partir do qual aqueles que eram raptados e escravizados, a partir do momento que eles passavam por esse portão, eles jamais viriam novamente à sua terra natal e à sua terra de origem, né? E eu que trabalho com diáspora, com a ideia, com o conceito de diáspora e as diversas abordagens que esse conceito pode ter, quando eu me deparei com essa foto, eu fiquei muito tempo pensando e meditando sobre ela, né? Então, creio que há aqui um conjunto de contornos do invisível que nos cabem, sempre que oportuno, tornar esses contornos visíveis, né? Mas, bom, então, falando um pouco sobre essa pequena introdução, né? Eu vou dizer que nós hoje trabalharemos com dois intelectuais, né? Trabalharemos com a professora, né, com o pensamento, né, de dois importantes intelectuais negros, para pensar a educação antirracista na universidade. A primeira é a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, né? Ela é uma professora da UFSCar, do Departamento de Educação, da UFSCar, da Faculdade de Educação, né? E depois trabalharemos também com o professor Walter Roberto Silvério, que é um professor também da Universidade Federal de São Carlos, mas dessa vez do Departamento de Sociologia e Antropologia. Bom, e apesar de eu ter sinalizado para vocês de que o debate sobre educação ocupa um lugar privilegiado nas comunidades interpretativas da diáspora africana no mundo atlântico, e presente, portanto, no contexto brasileiro, desde o final do século XIX, ou melhor dizendo, no contexto brasileiro, desde o início do século XX, a gente pode dizer que foi nos últimos 20 anos que o debate sobre a educação antirracista, ou pelo menos nos últimos 30 anos, que o debate sobre a educação antirracista
E as ações afirmativas, embora já amplamente debatidos nos meios intelectuais negros, foi, portanto, nos últimos 30 anos que tal debate passa a permear e a se capitularizar e a se popularizar na esfera pública nacional. Quer dizer, nós podemos falar da Marcha de Zumbi dos Palmares, de 1983, mas foi na Conferência de Durban, na Conferência das Nações Unidas contra o Racismo, a Xenofobia e outras formas de intolerância correlata, que o movimento negro brasileiro, munido de uma interpretação da sociedade nacional profundamente dissonante do que os nacionalistas mais ávidos diriam, foi nessa conferência que o movimento negro, de fato, constrói um solo fértil para a institucionalização de um conjunto de políticas de ação afirmativa na luta contra o racismo no Brasil, com especial atenção ao âmbito da educação. Então, a primeira lei promulgada pelo governo Lula, pelo primeiro governo Lula, lá, né, no início de 2003, o primeiro governo, parecer de 2003, né, é a Lei 10.639, de 2003, que é a lei que estabelece a história e cultura afro-brasileira e africana para todos os níveis de ensino. Né? Essa lei, ela dá origem ao parecer, o parecer para as diretrizes curriculares nacionais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Quer dizer, a lei de 2003 ela altera a LDB, né? E o parecer de 2003 ele é um parecer que vai então estabelecer essas diretrizes. Né? De lá para cá, as ações afirmativas, com especial atenção às cotas para negros nas universidades públicas brasileiras, foram se tornando cada vez mais sistemáticas, foram se capitularizando no sistema educacional brasileiro, com o protagonismo inicialmente da UNB, que já em 2004 começa a implementar as ações afirmativas, e mais recentemente, por exemplo, na Unicamp, no ano passado, se não me falha a memória, né, se aprova na Unicamp ações afirmativas na pós-graduação. Então, assim, as ações afirmativas, então, vão se tornar certamente a ponta de lança, as cotas, né, especificamente aqui estou dizendo, a ponta de lança desse processo de transformação da universidade brasileira. Desde então, nós tivemos, por exemplo, a instituição da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, que foi extinta, né, no governo Temer e extinta no governo Bolsonaro, mas que é novamente restabelecida agora, né, nesse Lula 3, como as pessoas costumam dizer. Nós tivemos o estabelecimento da Secretaria de Promoção da Alfabetização Continuada, né, também com status de ministério. Nós tivemos a construção, a sedimentação também do Ministério das Mulheres. Agora eu não lembro se o governo atual ele restabeleceu essa secretaria com status de ministério, né? E também nós temos, portanto, a construção desse conjunto de mudanças institucionais, né? Conjunto de mudanças políticas que vão permitir que cada vez mais um número sensível de estudantes negros adentrem as universidades brasileiras. Um dado interessante, né, do ano passado, pela primeira vez, a maior parte dos estudantes das nossas universidades são estudantes negros, né, mais de 52%, né, desses estudantes são negros, num contexto nacional, evidentemente, o estado de São Paulo de maneira geral, né, o sul e sudeste brasileiro ainda continuam com universidades profundamente brancas do ponto de vista da composição étnico-racial dos seus estudantes e professores, mas quando nós olhamos para o Brasil de modo geral, há uma mudança tremenda no perfil do estudante das nossas universidades. Né?
não só isso acontece, como a maior parte desses estudantes são mulheres, né? E, portanto, mulheres negras. Então, isso é muito radical, tal afirmação e tal mudança. Né? E é nesse contexto, portanto, que a professora Petronilha ela vai desempenhar um papel crucial na educação antirracista, ou como a professora Petronilha costuma dizer, e como o vocabulário do letramento racial recorrentemente repete, quer dizer, um processo de reeducação para as relações étnico-raciais. Então, a professora Petronilha desempenha um papel fundamental, pois foi ela, claro que isso não foi uma produção individual, ela é muito parcimoniosa ao falar sobre isso, foi ela que redigiu o parecer para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira africana, e ela também, evidentemente, que redigiu as diretrizes curriculares nacionais. Nessa época, ela fazia parte, agora me falha a memória do nome do conselho, né? Era um conselho consultivo, mas também um conselho executivo do MEC, para esse tema. E eu vou falar um pouco do que a Petronilha pensa como uma educação antirracista. Vou falar um pouco como ela pensa e falar um pouco como o professor Walter Roberto Silvério pensa. E falar de Petronilha, né? Vou passar aqui o slide, né? Falar de Petronilha é um privilégio, quer dizer, ela é uma pioneira, né? E essa palavra pioneira é uma palavra que eu não uso fortuitamente, porque, vejam, o Brasil tem um documento muito importante que foi redigido em 1932, agora que eu estou lembrando aqui, um ano antes de Casagrande Senzala, chamado o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Nesse Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 1932, nós das ciências sociais, penso eu também, e aí pensando história, pensando ciências sociais, pensando educação, pensando pedagogia, fazemos uma leitura muito específica desse documento, de que é um documento marcado por um horizonte de educação ligado à ideia de revolução burguesa, quer dizer, o Manifesto dos Pioneiros da Educação trata do manifesto de uma educação voltada para o mercado de trabalho, com uma perspectiva cientificista, com uma perspectiva, então, marcado para aquele conjunto para aquele horizonte semântico de uma nação, né, de um país que se queria e se desejava um país marcado pelo desenvolvimento, né? E veja, no caso do Brasil e de todos os países marcados pelo processo colonial, o desenvolvimento ele necessariamente passava pelo processo de escolarização de um conjunto, de uma parcela da população que não só não tinha acesso, mas era uma população teoricamente fadada ao fracasso. Por que fadada ao fracasso? Pois a maior parte da população brasileira era composta de negros e mulatos, vamos colocar os termos da época. Quer dizer, o Manifesto dos Pioneiros ele é lido como a institucionalização da educação burguesa no Brasil, mas perde-se de vista que o Manifesto dos Pioneiros ele também é um manifesto racial. Grande parte daqueles que assinaram, né, assinaram o Manifesto dos Pioneiros, eu peço desculpa por não ter recuperado os nomes aqui, pois algum especialista pode me ajudar nisso. Meu Deus, deveria ter pesquisado, peço desculpas, porque eu organizei a fala muito em torno da Petronilha. O presidente, aquele que, né, capitaneou o Manifesto dos Pioneiros, ele era o líder da Sociedade Eugênica do Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, veja, a educação brasileira, embora a leitura clássica, né, diz que o manifesto é um manifesto
a favor da educação burguesa, o manifesto também é um manifesto eugênico, ele é um manifesto que vai pensar o desenvolvimento do Brasil e da educação brasileira a partir da criança negra e do que nós deveríamos fazer com essa criança. Quer dizer, o que funda nesse sentido a educação e o debate sobre a educação no Brasil é a criança negra, enquanto objeto de conhecimento e enquanto artefato cultural, né? Então, a criança negra ela tinha que sair da escola civilizada, né? Ela tinha quais eram as palavras que codificavam o processo de racialização na escola naquele momento? Quer dizer, a criança tinha que sair da escola higienizada. A criança tinha que sair da escola marcada por um senso de asepsia. A criança tinha que sair da escola, como diria um autor, que vale a pena vocês lerem um livro de um historiador canadense, com um certo diploma de brancura, né? Esse diploma de brancura. E veja, aqui embora eu esteja falando depois eu vou falar do Walter, né? Esse diploma de brancura continua ainda sendo um requisito para se obter êxito dentro da universidade brasileira, né? Pensando, eu vou puxar a sardinha aqui, gente, para ciências humanas e sociais, tá bom? Mas o debate sobre o currículo é um debate então por aí. Mas eu depois falo sobre isso no Val. Então, a Petronília também é pioneira, né? Mas ela é pioneira num sentido completamente diferente dos pioneiros da educação. Quer dizer, ela é a primeira, isso foi uma coisa que eu não sabia, né? Foi a pesquisa que foi me revelando, ela foi a primeira mulher negra a defender um título de doutorado em educação no Brasil, né? Uma das primeiras, não posso dizer que foi a primeira, né? Salvo o melhor juízo. E ela defende a tese chamada Educação e Identidade dos Negros Trabalhadores Rurais, né? Do Limoeiro, é uma tese defendida em 1987 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ela é de Porto Alegre, né? Então, veja, eu nasci em 1987, né? Então, foi uma tese realmente, né, uma tese realmente muito importante para o debate. Quer dizer, posso afirmar, então, que a Petronília é uma das responsáveis por defender a primeira tese daquilo que nomeia esse livro, um livro muito importante publicado pelo NEAB em 97. Né? O NEAB é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos, que é o pensamento negro em educação. Quer dizer, não só as crianças negras foram o objeto sobre o qual a ciência da cultura, ou melhor dizendo, a ciência da educação, exercitou as linguagens autorizadas e permitidas para dizer o que era o processo educacional, né? E não, vale aqui lembrar, né, a educação sempre marcada por um conjunto de categorias normativas de ordem cognitiva, então, zona de desenvolvimento próximo, zona de desenvolvimento X, zona de desenvolvimento Y, quer dizer, todo um discurso que se organiza a partir de um conjunto de classificações e categorias que, em ciências sociais, nós somos eficientes em mostrar a natureza arbitrária dessas categorias. Quer dizer, categorias são, antes de tudo, construções históricas, vamos colocar nesses termos, e, nesse sentido, resultado de relações de poder, entre saber e poder. Mas, bom, falando daquilo que a professora Petronilha entende como uma educação antirracista, né? Ela vai falar de educação ou reeducação para as relações étnico-raciais, né? e as africanidades, né? Então, para falar, eu acho que eu começo um pouco de trás para frente, quer dizer, falando das africanidades, né? Africanidades é um conceito muito importante para a professora Petronilha, que encontra o seu fundamento, acima de tudo, e isso é um aspecto crucial a ela, quer dizer, encontra
seu fundamento em matrizes epistemológicas não ocidentais, né? Quer dizer, se eu fosse dizer de modo muito grosseiro que são as africanidades, quer dizer, africanidades são esses elementos, são esse conjunto de elementos de origem africana que permanecem, né? que são reminiscências que permanecem entre as comunidades negras, e tais reminiscências de origem africana são cruciais a uma certa visão de mundo sobre o que é educação para essas tradições de pensamento, portanto, de origem africana. Então, ela trabalha com dois elementos. O primeiro elemento, estou categorizando aqui, como bom cientista social, né? Duas categorizações. Né? A primeira é que a africanidade, né? Primeira categoria que compõe a africanidade é que nós somos aquilo que conhecemos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para pensar a africanidade, nós temos que levar em consideração a experiência dos sujeitos e grupos, tá bom? Mas não é qualquer experiência. Veja, pois a experiência que a Petronilha está aqui evocando, né, é a experiência do povo Akan, é a maneira como o povo Akan e o povo... Agora eu vou pegar a cola. Cadê? Só um instante. Aqui. Deixa eu achar. Akan, Mali. É o povo Akan e do povo Sangoi. Não é do povo... Meu Deus, tem hora que dá uma fazer a própria vida. Peraí, só um instantinho. Tá, então não estou achando referência, mas assim, é do povo Akan de Gana, né? De que é o seguinte, né? Quer dizer, porque essa experiência ela é importante. Ela é importante, deixa eu me achar vocês aqui. Que experiência é essa? É uma experiência que não mobiliza uma economia ontológica ocidental. Veja, o que isso significa dizer? A economia ontológica ocidental é uma economia hierárquica. Eu não sei se vocês já perceberam, não? No Ocidente, apenas um conjunto muito específico de sujeitos e grupos são considerados dotados de ontologia. Quem são? Normalmente são homens brancos heterossexuais. Esses são dotados de ontologia, são dotados de razão, são dotados de moral, são dotados de existência ontológica. Todos os outros, as mulheres, os negros, os gays, os não humanos, sejam eles animais, sejam eles vegetais, sejam eles elementos da natureza, todos os outros não humanos, né, não são dotados de ontologia, segundo a ontologia ocidental. Então, a ontologia ocidental é uma ontologia excludente. A ontologia dos povos tradicionais são ontologias que permitem e atribuem resistência ontológica, né, a um grupo muito mais amplo, né, daquilo que nós chamamos... e aí a gente já começa a questionar a própria linguagem, né? Disso que chamamos de humanos e disso que chamamos não humanos. Quer dizer, para pegar o Eduardo Vieira de Castro, quer dizer, para um indígena, do ponto de vista do perspectivismo ameríndio, não há distinção ontológica entre ele e uma onça. Quer dizer, então, veja. Então, essa experiência é uma experiência muito mais rica, porque o mundo se revela para a experiência, mas se revela a partir de uma multiplicidade de entes. Por exemplo, quando o Nego Bispo, né? O Nego Bispo está falando, né, dos saberes e das aprendizagens dele. Então, é a partir daí que se pensa a ideia de experiência. E depois um conceito da filosofia africana, que é o conceito de Sankofa. Sankofa é aquela ave, né,
que tem a cabeça virada para a parte de trás do corpo, né? Quer dizer, então é uma metáfora do povo Akan para falar da ideia de ancestralidade, né? Para falar da ideia de ancestralidade. Então, é a partir da ideia de africanidades, quer dizer, é a partir então dessa possibilidade de uma visão de mundo outra que não ocidental, que a professora Petronila vai construindo a sua pedagogia, quer dizer, ela vai construindo a sua noção de uma pedagogia antirracista. Em outras palavras, a partir da construção desse locus de enunciação, a partir da ideia de africanidades, a professora Petronila e essa pedagogia negra por ela expressa, por ela formulada, expressa, vamos dizer assim, um posicionamento em relação a essa pedagogia hegemônica. Porque, vejam, mesmo as pedagogias, vamos dizer assim, emancipadoras, né? Mesmo essas pedagogias, elas ainda encontram o seu fundamento dentro de uma cosmologia ocidental. E é justamente nesse debate cosmológico, epistêmico e, portanto, ontológico, que a professora Petronila vai pensando a ideia de africanidades. E aqui é interessante porque há tanto uma dimensão, há uma dimensão temporal, quer dizer, há tanto uma dimensão diacrônica, de uma prática das africanidades que se desdobra ao longo do tempo, uma praxis, melhor dizendo, mas então há uma diacronia, né? O tempo diacrônico é o tempo que segue, vamos dizer assim, né? E há uma sincronia, porque veja, e há uma sincronia, por quê? Porque a ideia de Sankofa, que é essa tradição que volta para a ancestralidade, né, faz esse movimento de retorno. Então, veja, quando eu penso na temporalidade das africanidades, eu penso em um tempo que ele se assemelha a uma elipse, desculpe. Ele vai produzindo elipses, né? Ele vai produzindo elipses. Então, africanidades é, portanto, esse lugar a partir do qual, e ela reconhece isso, ela reconhece isso nas pedagogias negras, nas práticas de educação negra, que não devem ser confundidas só com práticas de educação formal. Quer dizer, na verdade, a crítica presente nos textos dela é que escolarização, né, é justamente o processo de inscrição desse saber-poder colonial, ou desse saber-poder moderno, ou desse saber-poder nacional, que vai, portanto, produzindo processos de apagamento. E esses processos de apagamento são processos de alienação colonial. Quer dizer, é esse momento em que você, ao se escolarizar, nesse sentido, ao se escolarizar, você ou vai desejar ser aquilo que a escola diz que você deve ser, né? E, portanto, você apaga a sua origem, vamos dizer assim, né? Sua origem, seu pertencimento cultural, ou você vai se ver a partir do olhar que essa escolarização tem sobre você. Isso é muito claro no caso das crianças negras, quer dizer, vou pegar o caso do jovem negro, do adolescente negro, quer dizer, ou ele quer ser quietinho, controla o seu corpo, controla a sua fala, né? Ele se constrange, ele passa a ver o seu corpo em terceira pessoa, né? Ou ele vai se ver como negro a partir do olhar que o branco tem sobre ele, que é justamente que o branco, né? Que esse olhar que a escolarização formal tem sobre ele, que é o lugar e a narrativa do marginal, do delinquente, o estereótipo do menino negro indisciplinado dentro da escola, né? Cujo corpo, portanto, não dócil à disciplina da escolarização é um desvio. Vamos colocar nesses termos. Né? Então, a educação para as relações étnico-raciais ela está profundamente
alicerçada nessa ideia de africanidades, quer dizer, a educação ou a educação para as relações étnico-raciais é justamente questionar o sentido e o significado da educação. E, claro, aqui eu creio que eu estou indo num momento um pouco mais, vamos dizer assim, num patamar um pouco mais profundo, né? Mas, quer dizer, a reeducação para as relações étnico-raciais é justamente essa luta contra o racismo dentro do ambiente escolar, marcado pela ideia de africanidades. Né? Então, o objetivo então, é produzir um novo sujeito negro, um novo aluno negro, vamos dizer. Mas antes, talvez acima de tudo, produzir uma outra perspectiva de educação, uma educação que leve a diferença a sério, que leve essa diferença étnico-racial a sério. Então, é a favor da emergência de um outro sujeito negro. E aí, para um pouco tentar encaminhar para o final da professora Petronilha, né? Ela vai, então, ter um exemplo muito interessante, assim, né? Que ela vai, no segundo Copene, um Copene que aconteceu em 2006, ela tem um texto chamado Aprender a Conduzir a Própria Vida, Dimensões do Educar-se entre Afrodescendentes e Africanos. Né? Que como ela entende que as africanidades são esses elementos de permanência, ela sugere, né, e essa é a hipótese da pesquisa dela, que nós podemos encontrar correspondências, né, ou características que são coextensivas entre africanos e afro-brasileiros. E aí ela coloca para dialogar africanos e afro-brasileiros e observa, né, na perspectiva dela, observa, então, a presença de determinados elementos, de determinadas visões, leituras, interpretações acerca do que é o processo educacional, tanto no Brasil quanto em África. E aí, vale a pena ler um trechinho aqui para vocês, que eu separei, né? Então, eu vou ler aqui, tá? Inscritos a partir desse horizonte, que é esse que eu disse para você, o projeto da professora de Petronilha, em diferentes oportunidades, pôs a dialogar em conversas profundas e longas, africanos e afrodescendentes. A intenção desses diálogos foi descobrir referências de origem epistemológicas não eurocêntricas às compreensões de raiz africana presente, embora não reconhecidas, no universo cultural e social brasileiro. O trabalho, dessa forma, foi realizado com a intenção de localizar e exprimir ideias, conceitos e concepções de educação de raiz africana, as africanidades, a fim de estabelecer alguns elementos definidores, delimitadores, que caracterizariam o significado desse educar-se e conduzir a própria vida. Isto é, os pensamentos em educação, que abre aspas, né? Os pensamentos de educação que viemos buscando explicitar e interpretar com o presente estudo se identificam com o mundo cultural histórico comum, as pessoas que vêm incluídas numa mesma comunidade. O que ela está dizendo? Que, de alguma maneira, africanos e afro-brasileiros, quer dizer, comungam de uma mesma episteme, né? de uma mesma cosmologia, de um mesmo horizonte que, portanto, de uma mesma comunidade de destino. Aí ela fala, né? Eu vou ler, né? Esse patrimônio, as africanidades, portanto, esse sou eu dizendo, né? É aqui compreendido como uma substância da herança de um povo que está enlaçado historicamente por não só uma experiência coletiva comum, mas, sobretudo, por uma origem cultural tida como comum. Essa substância apresenta-se, então, como algo que lhe é próprio. Nesse sentido, essas africanidades, expressões inalienáveis do vínculo à comunidade de destino, à África, e o educar-se para as relações étnico-raciais, né, a elas associados, são, antes de tudo, segundo a formulação da pesquisadora, os vínculos para uma desalienação, para o restabelecimento de uma humanidade, uma espécie de humanizar-se que foi negada aos africanos e seus descendentes. Em outras palavras, esse modelo de identidade cultural, de pertencimento,
ganham o seu sentido de autoridade ao articular o signo de retorno às raízes que carregam consigo. Mas mais do que isso, o retorno das raízes que as africanidades carregam consigo é investido de um certo estatuto de autenticidade, né? Então a professora Petronila investe nessa pedagogia, essa pedagogia, então, das africanidades e do educar-se para as relações étnico-raciais, né? Depois a gente agora passar para o professor Walter, né? Walter Silvério, aqui o nome que eu dei para o Walter, né, da relação aqui da nossa fala, né, do subtópico, quer dizer, historicismo ontológico e as ciladas do universalismo pela diferença. A perspectiva do professor Walter é uma perspectiva profundamente diferente da professora Petronila, e, ao mesmo tempo, guarda com ela uma demanda política. E os dois estavam trabalhando no NEAB da UFSCar no mesmo período. Bom, o professor Walter ele tem uma história na sociologia. Quer dizer, o professor Walter é formado em Ciências Sociais em Araraquara. Não, minto. Ele é formado em Ciências Sociais pela Escola Paulista de Sociologia e Política. Depois ele vai fazer o mestrado em Ciências Sociais em Araraquara e o doutorado em Ciências Sociais na Unicamp. Defende a tese dele de doutorado em 1999, Raça e Racismo na Virada do Milênio. O professor Walter ele vai ser uma das figuras, assim como a professora Petronila, ele vai ser uma das figuras muito importantes no estabelecimento desse novo momento, né, ou desse não tão novo momento, lá de 2003, 2004, 2005, né, primeira década ali dos anos 2000, no estabelecimento das ações afirmativas. Ele vai trabalhar na CEPIR, né, e ele vai trabalhar, por exemplo, na Unesco. Ele vai ser um dos representantes brasileiros para a tradução e publicação dos 8 volumes iniciais da História Geral da África, e agora, em outubro, na Unpox, ele vai lançar, enquanto representante brasileiro, os volumes 9, 10 e 11 da História Geral da África. O volume 9 ele é um volume de revisão dos 8 volumes anteriores. O volume 10 é um volume destinado à diáspora africana. E o volume 11 é o volume que os intelectuais africanos chamam de Global Africa. Em outras palavras, munidos de investigações históricas profundas e de uma metodologia marcada pela ideia de tropos linguísticos, os intelectuais africanos, historiadores, antropólogos e arqueólogos vão observar a presença de topônimos de origem africana em todo o globo. E aí a ideia de Global África, inclusive, e acima de tudo, nas civilizações antigas, né, vamos colocar assim. E o professor Walter, ele vai se inserir nesse contexto a partir do debate com a tradição sociológica. Quer dizer, o professor Walter ele foi treinado, ele foi formado, ele foi nutrido pelo cânone da teoria social do Brasil, pelo cânone especialmente da teoria sociológica, mas ele guarda em relação a esse cânone um inconsolável desencanto, porque embora nutrido, né, formado nesse lugar, ele está mas não pertence. Ele está, mas não pertence. E é justamente por estar e não pertencer que, na minha avaliação, ele tem uma das leituras mais interessantes acerca do debate sobre a questão racial no Brasil, diria eu. E veja, ele foi essa é uma parte importante da retomada, né, da perspectiva dele. Ele fez o doutorado na Unicamp sob a orientação do professor Ottaviani. Para quem é das ciências sociais, esse nome não é um nome tão assim discreto, quer dizer, um dos nomes mais importantes da teoria social brasileira, um dos
fundadores e institucionalizadores da sociologia no Brasil, né? E ele vai ser orientado pelo Ottaviani, e ele conta, né, que ele entra no doutorado, se não me falha, em 1994, 95, e ele envia para a Unicamp uma tese sobre Fanon, uma tese sobre Fanon. E ele recebe 2 respostas, que antigamente, viu, gente, não era nada online, você tinha que enviar um pacotão de documentos assim, e no final, depois de um tempo, você recebia o pacote de volta, porque havia documentos pessoais ali. E você recebia o seu projeto de volta, às vezes com observações, às vezes não. E quando ele passa na Unicamp, e em um dado momento ele recebe de volta a documentação dele, ele recebe no pacote de documentos, sobretudo em relação ao projeto, 2 observações. Uma observação falando que uma tese sobre Fanon não tinha sentido algum nas ciências sociais, né? O Fanon, eu realmente gostaria de saber quem teve a coragem de dizer isso, assim, conseguiria ser uma mosquinha, para dizer, olha, esse negócio de estudar Fanon, isso aí não é ciências sociais, de estudar Franz Fanon, e do outro, uma resposta a essa crítica, né? Então, a crítica da crítica, quer dizer, do Ottaviani, provavelmente, que foi o orientador dele, falando assim, quem é você para dizer que o Fanon não deve ser objeto de estudo? E o Walter, ele vai fazer o seu doutorado, faz na Unicamp, com o Ottaviani, e depois ele vai ficar um ano na Northwestern University, que é uma universidade que guarda a maior biblioteca sobre estudos africanos da América do Norte, uma biblioteca fundada por um importante antropólogo orientando do Franz Boas, que estudou a antropologia dos negros no Novo Mundo, chamada Melville Herskovits, né? E o Walter vai para essa biblioteca, para essa universidade, passa um bom tempo nessa biblioteca. Para quem já estudou fora e vai para estudar, biblioteca fora do Brasil, pelo menos as dos Estados Unidos, em período letivo, elas não fecham. A biblioteca fica aberta 24 horas, então você pode estudar a hora que você quiser. Eu acho isso exemplar, né? Mas, enfim. E lá ele vai, então, observar que o Fanon passa a ser um autor extremamente lido, e vai ser lido uma leitura, né? A leitura ele vai no final de meados de 90, quer dizer, então é um momento de ascensão da leitura de Fanon. Para quem estuda Fanon, a gente vê determinadas ondas de estudo do Fanon no mundo. E esse era um momento de crista alta dos estudos de Fanon, mas ele vê que ele não vai conseguir levar a tese dele adiante, porque ele precisaria de muito mais tempo e está em outro lugar para ter acesso a alguns outros arquivos. Mas é nesse momento também que ele vai ser socializado a partir do Du Bois, que ele também vai ter uma relação, uma socialização em torno da obra do Du Bois. O orientador dele lá naquele momento foi o Aldo Morris, que é um cara que também é muito importante na sociologia e nos estudos sobre Du Bois. Bom, mas por que esse momento é importante? Porque o Walter, nesse momento, ele vai, então, se transnacionalizar, a Petronilha também se transnacionaliza, também vai estudar fora no Brasil, a Petronilha vai para a África do Sul, pós-apartheid, também nesse mesmo período, 94, 96. E o Walter, nesse processo, ele vai se socializar com um conjunto de tradições intelectuais negras que vão permitir que ele olhe para o contexto brasileiro e para a teoria social aqui no Brasil a partir de uma perspectiva muito crítica, no sentido de observar de que maneira essa tradição, essa tradição sociológica, esse cânone, ele é eficiente em produzir relações de poder e dominação do ponto de vista epistêmico, ou melhor dizendo, em outras palavras, ele vai observar como que o currículo, e especialmente o currículo das ciências sociais, é um currículo extremamente racializado, né? E a grande estratégia de racialização do currículo nosso aqui no Brasil é o nacionalismo metodológico, né? É o nacionalismo metodológico, que é
esse entendimento de que a questão nossa é uma questão nacional, perdendo-se de vista, né, perdendo-se de vista esse debate mais transnacional. Então, aí ele volta, né, para o Brasil e vai ser, como eu comentei com vocês, um dos grandes protagonistas no processo de implementação das ações afirmativas no Brasil. Quer dizer, ele vai ser um dos formuladores das ações afirmativas, ele vai ser um dos gestores das ações afirmativas no Brasil. E nesse processo, ele vai publicar alguns textos importantes, né? São 2 textos, eu acho que vale a pena a gente falar, que o primeiro, os dois são publicados junto com a professora Anete Abramovitz, que era da UFSCar e agora ela está na USP, que é Afirmando Diferenças, Montando o Quebra-Cabeça da Diversidade, e um outro é o Projeto São Paulo, Educando pela Diferença para a Igualdade. Né? E aqui a gente começa a fazer as conexões dessa outra dimensão das ações. Pode vir aqui. Oi. Tudo bem? Daqui a pouco eu termino aqui, tá bom? Então, ele vai... Então, olha os nomes. Afirmando Diferenças, montando o quebra-cabeça da diversidade na escola, e Projeto Educando pela Diferença para a Igualdade. Então, qual que é a crítica do professor Walter? Né? A crítica é que as políticas de ação afirmativa, e veja, eu não abro mão das políticas de ação afirmativa, elas são políticas marcadas pela ideia de diversidade. E a ideia de diversidade é uma ideia, é uma maneira de se pensar, né, a diferença cultural que fecha a diferença. Quer dizer, quando nós vamos olhar a emergência do discurso da diversidade nos órgãos internacionais e transnacionais e a produção de direitos diferencialistas e, portanto, de políticas de ação afirmativa, de cotas, é inegável que essas políticas elas são eficientes em produzir direitos, mas para produzir direitos elas precisam fechar a diferença, elas precisam substancializar a diferença. Então, é por isso que há uma diferença entre diferença e diversidade. Quer dizer, diversidade, então, é o modo normativo como o multiculturalismo. E aí vale a explicação. Quer dizer, nós temos sociedades multiculturais e nós temos políticas multiculturalistas. Então, você tem o Brasil, uma sociedade multicultural, Estados Unidos, a França, a Inglaterra e por aí vai. Quer dizer, os estados nacionais nunca foram tão homogêneos quanto diriam ou diziam. Então, sociedades multiculturais. E você tem multiculturalismos, no plural. Quer dizer, multiculturalismos ou multiculturalismo são as políticas, as estratégias, as práticas, os modelos normativos que os estados nacionais e os organismos internacionais passam, então, a mobilizar para tratar, para lidar com aquilo que eles chamam de diversidade. E são muito eficientes. Como eu disse, eu não abro mão das políticas de ação afirmativa. Mas essa política de ação afirmativa ela é sempre marcada por esse processo de fechamento. Então, a política de ação afirmativa trabalha com a ideia de diversidade. Então, é por isso que ele vai trabalhar com a ideia de diferença. E a ideia de diferença aqui, ela está num vocabulário que é um vocabulário ligado à perspectiva pós-colonial, ligado à perspectiva pós-estruturalista. Quer dizer, a diferença ela se constitui no exato momento da enunciação. Né? Ela é momentosa e momentânea, e por ser momentosa e momentânea, ela não pode ser fechada. A diferença, ela diria o Homi Bhabha, ela é incomensurável. É muito difícil produzir política para a diferença, mas ela guarda essa radicalidade de... e aqui eu trago uma autora chamada Sylvia Wynter, que é uma pensadora cubana,
e ela tem um texto chamado Não Nos Chames de Negros, ou como os textos escolares, os materiais didáticos escolares, multiculturais, reproduzem o racismo. Quer dizer, a maneira como a diversidade ela é elogiada, se não pensada, ela não só fecha, mas ela também produz e reproduz estereótipos culturais. Então, valorizamos a diversidade a partir da ideia de estereótipo. Para quem é antropólogo, a gente sabe que meleca que isso é. Quer dizer, é um problema. Então, então, o Walter ele vai trabalhar com essa ideia de diferença, de cultura como diferença, que é uma maneira, portanto, de uma educação antirracista a partir da diferença, que é uma maneira, veja, muito diferente daquela mobilizada pela professora Petronília, por exemplo, né? Mas nem por isso, quer dizer, você vê, eles trabalharam junto, perspectivas diferentes. Então, falar de educação antirracista é falar de um debate intelectual muito poderoso e muito profundo também, né? A pergunta então como que se representa a diferença, diria, né? Diria eu. Então, então aqui nós temos duas perspectivas diferentes de perspectiva antirracista. Os dois também vão investir na crítica do currículo, né? Mas veja, o lugar de onde se perspectiva o olhar tem implicações lá na frente. Então, as avaliações, ou melhor dizendo, as propostas curriculares oriundas daí são bem diferentes. Assim. Então, falando de educação antirracista na universidade, me parece que esse é um texto que eles construíram em comum, esses dois, ou pelo menos um debate que eles construíram em comum, um texto que eu li, quer dizer, é uma ideia de pluriuniversidade, de que não se trata de tolerar a diversidade, não é só isso, mas é uma ideia de uma proposição, uma agenda de mudar os próprios parâmetros a partir dos quais a gente pensa a universidade e o que é conhecimento. Então, uma educação antirracista, e aí eu sou bem, vamos dizer assim, como eu posso dizer, esse não é o meu traquejo, quer dizer, é preciso pensar metodologias, é preciso pensar formas e práticas de ensino, né, e como pensar relações de ensino a aprendizagem, mas o que me parece que o que eu posso afirmar, de modo mais geral, é que pensar uma educação antirracista é realmente a possibilidade de construir uma recognição da educação, uma recognição da escola e uma recognição da universidade, porque não adianta o estudante entrar na universidade e o estudante entra preto e sai branco, porque o currículo ele é todo centrado na experiência e no cânone europeu e por aí vai. Então, bom, fiz 1 hora aqui de conversa com vocês e agora despeço, agradeço e aguardo aí perguntas e dúvidas e vamos debater. Professor Cauê, primeiramente queria parabenizá-lo pela excelente apresentação e abrindo já a sessão de provocações, tendo como o fio condutor a utopia que Paulo Freire nos traz, que é em almejar um futuro melhor e agindo no presente para poder alcançar, eu gostaria que comentasse quais os principais desafios que as universidades enfrentam ao implementar as políticas de educação antirracista e que estratégias o senhor acredita ser mais eficazes para superar esses obstáculos? Bom, André, eu penso que tem aquela que, de alguma maneira, a gente tem conseguido superar, que é o acesso à universidade, quer dizer, acesso à universidade. Mas como eu acabei de dizer, né,
o acesso, você entra preto e sai branco da universidade, né? Então, creio eu, e isso é um debate interessante, que de alguma maneira eu tenho alguma reflexão, quer dizer, de que o debate sobre o currículo é um debate fundamental, assim, né, de que é preciso redimensionar o currículo, requalificar o currículo, mas essa requalificação do currículo, André, ela tem que vir, eu acho que uma medida prática, assim, do ponto de vista de perseguir isso, e historicamente aconteceu em outros lugares dessa maneira, que é a contratação de professores negros. Embora contratar um professor, né, você fanoniano, quer dizer, agora, não é garantia de que um professor negro vá produzir um conhecimento antirracista ou vai se posicionar a partir desse lugar. Nós temos exemplos aí bem curiosos, inclusive relativamente próximos, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, quando nós olhamos para o contexto acadêmico anglo-saxão, com especial atenção, estou olhando aqui, para Estados Unidos e Inglaterra, a entrada de intelectuais negros nesses sistemas acadêmicos, e aqui eu estou pensando assim, em vez de pensar em intelectuais negros, eu vou pensar em intelectuais outros. Então, no caso dos Estados Unidos, nós temos a construção dos Black Studies, dos departamentos de estudos negros, por exemplo, que permitiu uma grande crítica ao currículo, e você teve também nos Estados Unidos, por exemplo, o departamento de estudos de mulheres, né, Human Studies, ou estudos chicanos. Então, percebe, eu creio que, eu acho que um momento que a gente vive agora é um momento de pensar a contratação de professores para a formação, para a educação das relações. Porque, assim, por exemplo, na Unesp, nossa universidade, nós temos aí, sei lá, quantas licenciaturas. E esse debate ele é periférico, inclusive, por exemplo, em Marília, que é onde tem, inclusive, portanto, na licenciatura em Ciências Sociais. Então, creio que um aspecto por exemplo, uma estratégia, a contratação de professores para a disciplina de educação das relações raciais, vou colocar aqui esses termos aqui, para dar aula nas nossas licenciaturas. Para dar aula na licenciatura em Física, Química, Biologia, Matemática, Sociais, Pedagogia, e por aí vai, né? Por quê? Porque, embora nas profissões liberais, né, os colegas vão para o setor privado, boa parte das licenciaturas eles vão para a educação, as licenciaturas vão para a educação, vão para a educação particular, para a educação pública, e nós creio que a gente precisaria investir nesse processo de contratação para a formação de professores nesse sentido. Enfim, pensaria por aí um pouco, André. Dentro desse contexto aí da formação de professores, professor Cauê, gostaria que o senhor também nos desse algum comentário, compartilhasse com nós um comentário, como que a formação de professores e professoras pode ser aprimorada para que eles e elas estejam melhor preparados para promover essa educação antirracista nas universidades. Bom, acho que, novamente, assim, me parece que eu repito um pouco do que disse, mas creio que dentro dessa dimensão da formação dos professores, eu acho que um primeiro momento, todo curso, já dei curso de formação de professores com esse tema, quer dizer, um primeiro momento, André, é um momento de sensibilização mesmo, sabe? Pode parecer trivial, prosaico, né? Pode parecer, enfim, algo, enfim, comum, mas assim, muitos dos nossos colegas sequer têm a sensibilidade para isso, ou estão sensibilizados para isso, pois no Brasil, de um lado, impera essa ideia do mito da democracia racial, essa coisa que no Brasil não existe racismo, nós somos todos misturados, se engodo, que é um problema, né? E do outro, uma luta, agora realmente me parece um aspecto novo, quer dizer, a emergência da extrema-direita como um elemento presente dentro da sala de aula, dentro da sala dos professores, né? Então o debate ele tem que ser muito qualificado, teoricamente e politicamente, para lidar
para lidar com essa questão, porque, veja, embora a crítica tradicional vá, ao fazer vamos dizer assim, a esquerda tradicional vai dizer que a extrema-direita, né, a burguesia da extrema-direita, tudo bem, é um aspecto, é uma dimensão. Só que quando nós olhamos, por exemplo, para as manifestações da extrema-direita no Brasil, né, elas são manifestações racistas. Porque o gay, porque a mulher, porque o negro, em outras palavras, quando a gente está discutindo a questão racial, nós estamos discutindo o Brasil, nós estamos discutindo identidade nacional, projeto de nação, horizonte de nação. Então, eu creio que é um debate que ele tem que ser teoricamente muito qualificado, né? E por isso que formar professores é importante, desde, né, ali da licenciatura, e politicamente também bem qualificados, né? Então, enfim, pensaria mais ou menos por aí, André. Professor, para poder encerrar, quando a gente fala de políticas públicas, aí me vem na cabeça, assim, qual o papel das políticas institucionais da universidade na promoção dessa cultura antirracista, né? Só, mesmo que esteja no bojo do que o senhor falou, só para poder dar uma reforçada. E como essas políticas, elas podem ser implementadas, eu não sei se eu poderia dizer principalmente, mas monitoradas. Bom, então esse é um dos debates contemporâneos, assim, acho que é uma dimensão mais não sei se a palavra é clássica do debate, quer dizer, a universidade ela tem um papel fundamental e ela tem autonomia para produzir um conjunto de mecanismos de política de ação afirmativa. Então, a política de ação afirmativa para a entrada no vestibular, né, a própria reserva de vagas, a política de permanência estudantil, que é fundamental, quer dizer, o perfil do estudante da universidade ele mudou. Eu sou aluno de escola pública, de universidade pública, e nós morávamos na moradia estudantil da Unesp de Marília, e curioso, né? Isso nunca apareceu, mas está aparecendo. Era uma moradia negra. Não era algo que nós enunciávamos, mas quando nós olhávamos, assim, de maneira mais geral, a grande maioria era não brancos, vamos colocar assim, né, André? Era não brancos, né? Então, de fato, acesso, política de permanência, né? E essa política de permanência, de um lado, incentiva a pesquisa, então a universidade tem que, de alguma maneira, construir uma política para que os estudantes negros eles façam pesquisa, produzam conhecimento, né? Que a universidade ela lide com essa questão do currículo, porque é um papel, né? É um papel fundamental, né? E aí eu tinha pensado mais um aspecto que era uma dimensão contemporânea, mas que eu fugiu. Depois uma outra hora volta. Mas assim, eu creio que a universidade ela tem que ter isso no horizonte, porque ela pode enfrentar uma crise institucional daqui a alguns anos, assim, porque cada vez mais vou pegar São Paulo, cada vez mais os estudantes da USP, do Camp Unesp, o FSCar, o FABC, o Unifesp, cada vez mais eles são negros, né? E se a universidade em algum momento não lidar com isso, ela vai ou tudo vai ocorrer como sempre ocorreu, quer dizer, a branquitude vai apagar a diferença, a brancura vai apagar a diferença, ou a universidade vai entrar numa crise institucional. Eu acho que a universidade tende a entrar numa crise, porque, assim, por exemplo, um dado, né? Cada vez mais, no Brasil, o número de negros aumenta. Pessoas que se autodeclaram as negras, seja de pele clara, pele escura, por aí vai. A gente tem dois argumentos para isso. Um racista, de que, realmente, tem mais negros porque os negros se reproduzem mais, né, porque são promíscuos e por aí vai. Ou a gente entende que cada vez mais as pessoas têm construído uma identidade positiva sobre, né? E cada vez mais têm construído uma identidade negra positiva e, portanto, cada vez mais se anunciam enquanto
enquanto negros. Quer dizer, então, é uma mudança tremenda, é uma reconfiguração do nacional tremenda que a gente observa nos últimos 20 anos. Então, creio que a universidade tem um papel importante a desempenhar nessas diversas instâncias que a gente, de alguma maneira, dialogou aqui. Tá ótimo, professor. Já partindo para os finalmente, gostaria de expressar nossos sinceros agradecimentos por sua brilhante apresentação e por compartilhar conosco esse vasto conhecimento sobre a educação antirracista, principalmente na universidade. Suas contribuições foram extremamente valiosas e certamente enriqueceram nossa compreensão sobre esse tema tão importante. Perfeito. Agradeço também a todos, todas e todos que nos acompanham de forma online e esperamos que tenham aproveitado e saiam daqui inspirados a promover ou continuar promovendo a educação antirracista em suas respectivas áreas. Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço, André, e fico muito feliz de poder ter participado. Né? E um abraço a todos. Até logo, até uma próxima. Até Até mais. Tchau, tchau.